que são os ataques, e um paralelo disso Tá. com a ideia filosófica da coisa, tá? Mas eu acho que Aham. a gente faz aí. Tá. Beleza. Bom, a gente está ao vivo já, então aí tem 10 minutinhos para o pessoal ir entrando, o pessoal está acostumado, a gente não fez na quarta-feira passada, mas o pessoal Bacana. está acostumado, já vai entrando, já vai comunicando que entrou, dando o boa noite e tal. Legal, legal. Então, seja bem-vindo, Leandro. Depois esse vídeo fica no Face e também a gente joga para um canal do YouTube. Então, mesmo essa Bacana. introdução de 10 minutos aqui, ele acaba indo inteiro, ficando inteiro, tá? Mesmo com essa introdução Ótimo. de espera. Muito bom, muito bom. Dá tempo da gente conversar um pouquinho disso. Dá tempo, dá tempo. A gente pode ir conversando agora de boa e só não. A gente tomar cuidado para não Não dar adiantar nada. spoiler, e depois acabar. Depois que o pessoal entrou mesmo 7 horas, a gente já conversou e não retoma mais. Né? Mas ficar tranquilos. Sim, sim. Vamos deixar a cerveja gelando por enquanto ainda. Vamos deixar a pessoa chegar. Uhum. Mas é bacana. Você sabe que eu estudei aí em Araraquara, né? Ah, é? Você estudou o quê aqui? Eu fiz química em Araraquara. De Ah, 97 a 2000 eu estava aí. faz Morei tempo, aí. hein? Um pouquinho. Aqui na Mas é Unesp. bacana. Aí na Unesp, Araraquara. Entrei em Você 97, aí é. eu me formei em 2001. Até minha esposa também. Minha esposa também é daí. Conheci ela aí, inclusive. Ah, é? Sim. E vocês moram hoje? A gente mora em Jardinópolis, aqui é a região de Ribeirão Moram lá Preto. mesmo. É, Tá. mas a história começou aí. A história até É. do Aikido, do meu contato com Aikido verbal começou aí também. O do Aikido Porque, Verbal começou aqui? indiretamente sim, né? Porque por conta de Araraquara, eu sou químico, né? É. E trabalho com tratamento de água, né? E aí eu descobri o Aikido verbal em uma viagem que eu fiz para São Paulo para É. tratar de um problema que tinha sido recusado uma verba que a gente estava pleiteando para o Estado, né? E eu fui até São Paulo, fui na CETESB em São Paulo, para tentar expor melhor o que era que a gente estava pedindo, o que é que a gente estava pensando naquela É. proposta, né, que tinha sido recusado. Mas já sabendo que não ia dar em nada, né, sabendo que tinha É. pouquíssima chance de sucesso, né. E na volta, no cometão de volta para Ribeirão Preto, É. eu vim pesquisando diversas coisas, né, e pensando comigo, né, nossa, como seria bom se tivesse algum recurso do Aikido para ser usado numa situação como essa hoje, né, que é um enfrentamento verbal tão complicado, pessoas que eu não conheço, que já tem uma predisposição em falar não, né? É. Como é que a gente poderia usar, né? E aí eu fui pesquisando, fui fuçando até chegar na Elisa. Aí eu cheguei na página da internet da Elisa. E aí eu mandei um e-mail despretensioso assim para ela, É. né? Elisa, É. como é que é isso, né? O que é isso aí de É. Aikido verbal? Me conta mais disso. Você não conhecia ela, nunca tinha conversado com ela. Nada, imagina, não sabia nem quem era, nem onde morava, né? E É. aí que começou a história da coisa, né? E aí que a gente começou a conversar, e aí eu comecei a me envolver e fiz o curso com ela e estamos nessa até hoje. Que legal. Isso foi em que ano, mais ou menos, que Foi em começou? outubro de 2018. Outubro de 2018. Foi. Foi bem nessa época aí. Eu lembro direitinho por conta dessa minha viagem para São Paulo. E foi uma coisa É. meio que especificou a data. Aham. Pô, que legal, que legal. A E Elisa quando. vai tá assistindo, será? Então, eu conversei com ela hoje. Ela me falou que ela tinha uma série de compromissos já assumidos, né? E que É. ela não garantia para nós aí a presença, mas. E conta também a questão do fuso horário, né? Lá eles estão 3 horas além do nosso horário oficial aqui. Então, não sei aí se a Elisa vai poder nos Aham. acompanhar, mas seria um prazer imenso. A Elisa Pois sabe é. disso, sabe que eu gosto muito de quando ela participa das coisas que a gente faz, né? E Aham. prestigia aí.
É uma pessoa que tem um astral muito bom para participação em Uhum. tudo que a gente faz, muito bacana. Legal, de repente a gente faz um outro bate-papo, Poxa, dando uma seria muito continuidade, uma legal. sequência, e aí a gente convida ela, né? Sim, sim. A Elisa, o bom é que você pode falar para ela fazer em que idioma que você achar melhor, né? Poliglota. Você pode falar, a Elisa vai ser em francês, ou inglês, espanhol. Eu acho que dali só não sai alemão e japonês ainda, mas Ela mora em Portugal, mas ela ela mora em é Lisboa. em A Lisboa. origem dela é franco-inglesa, né? Ela tem os É, pais franceses e ingleses e ela morou, a infância dela, ela passou entre a Bolívia e o Brasil. Ela morou algum tempo aqui no Rio de Janeiro. E tá. aí ela saiu daqui, foi para Lisboa, né? E mora lá já há 20 anos. Então ela é lisboeta, né? O sotaque de Lisboa é o que a É, gente ouve aqui quando a gente conversa, mas é muito bacana porque é uma cidadã do mundo, né? É aham, um pessoal, a maioria das pessoas envolvidas nessas dinâmicas de estratégias verbais, né, aham, acabam por ter uma semelhança nesse sentido. É sim. engraçado, porque o fundador do Aikido Verbal, que é o Luke Archer, é irlandês e, se eu não me engano, ele está morando em Lyon, na França. E É. também eu considero como um cidadão do mundo, né? Porque para marcar reunião com ele, a gente tem que sincronizar pelo menos 3 fusos, geralmente, né? É muito bacana, né? Muito legal É, isso. Porque, e isso demonstra, né, a amplitude que isso pode tomar, eu acho. Bacana sim. mesmo. A E gente você tem. teve aulas direto com ele também, né? Com o fundador do Aikido Verbal. Eu tive oportunidade, não aula diretamente, porque a agenda do Luke é bastante preenchida, né? É, Mas ele presenciou muitas práticas, né? E também foi ele que fez as minhas 2 graduações, né, em hum, Aikido Verbal. Então é ele quem é o sensei que fica lá avaliando é, para ver se você está fazendo o movimento correto. é. É ele. É Legal. bacana, né? Ter a chance de fazer isso com o fundador, né? É Pois uma é. honra. E ele também é uma pessoa muito bacana, muito aberta, né? A todo esse universo aí. E que também teve um insight que eu acho assim fantástico, né? Da criação, na verdade, da organização do que é hoje o Aikido verbal, né? Hoje é uma Aham, marca mesmo, assim como o Martial Verbal Arts, né? É uma marca registrada e que o insight disso surgiu por demanda de consultoria empresarial, assim, e ele estava é, começando a praticar Aikido, falou, nossa, eu vou usar o Aikido para fazer o que o cara quer. E aí é, essa troca toda acabou criando o que hoje é a estrutura do Aikido verbal, né? aham. Claro que tudo isso foi muito bem trabalhado, já existem mais de 2 livros publicados aí pelo Luke, né, explicando o conceito e relatando como funciona. Cachorrinho aqui. Nossa, lá embaixo tem muito cachorro na vizinhança ali embaixo. Aqui é apartamento, mas parece que tem cachorro aqui dentro. Legal. Aqui em casa tem um, mas ele fica quietinho lá fora. É. Esses daqui são dos vizinhos de baixo, a gente não tem nem como pedir silêncio pros cachorros. Sim. Muito bom, muito bom. É tudo É, tem isso. livro sobre Aikido Verbal? Sim, temos 2 livros. Tem, na verdade, que são relativo às graduações dentro do Aikido Verbal, né? Que também tem graduação. Tem um livro que é o Cinto Verde, que é a minha faixa, né? Na verdade, se É, tivesse faixa. é, E tem um que é o Cinto Laranja, né? Que é para o qual eu iria caminhar aí na graduação normal dentro do Aikido Verbal. São focos diferentes, mas no primeiro livro ele enfoca a introdução, o que é e quais são os conceitos que são os pilares, né, aí do Aikido é, verbal e toda a estrutura disso, né? tá. Mas nesse meio termo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas já comentando,
surgiu uma demanda aí que fez a gente mudar um pouquinho de rumo. Mas é É, uma coisa muito boa. legal, estou curioso para entender isso, né? Eu tive uma oportunidade de fazer aquele workshop, né, com você e com a Elisa. Achei muito interessante, muito mesmo. E foi o Aikido Verbal, né, Sim, que eu pude participar. E eu estou bem curioso para saber esse Martial, Martial Verbal Arts. Martial Verbal Arts. Né? Estou bem MVA. curioso para É ver o que é bacana. isso, assim. Sim, sim. E eu gosto muito da comunicação não violenta, né? Aqui a gente fala de mindfulness, trabalha com mindfulness, né? Uhum. Então eu acho que tudo se casa, né? Tudo se conjuga com o Aikido ainda por cima. Exatamente. E até quando eu ouvi pela primeira vez Martial Verbal Arts, eu fiquei. Martial ou Marshall, né? Porque Aham. as duas palavras se encaixam perfeitamente para a definição do que Aham. é. Mas é Martial, né? Aham. Esse é o foco. Mas ele é traduzido dentro do MVA como um dos recursos a serem utilizados como estratégia mental aí para conflitos verbais. A gente conhecer Aham. ele diretamente. E é um Legal. desafio isso, porque apesar da gente ter diversas filosofias, como CNV, até mesmo conceitos de PNL que são incorporados, Aham. o nosso desafio é traduzir isso para um enfrentamento verbal, né? Para uma Aham. terapia Sim. física. Então, isso que é o grande desafio e desenvolvimento dessas técnicas aí. Sim. Estou bem curioso para conhecer mais. Daqui um minutinho só. Agora são 19h02. A gente costuma dar uns 3 minutinhos de lambuja para quem dá uma atrasada, Legal. mas a gente também não prolonga muito porque a gente tem pouco tempo e também respeita quem entra na hora, quem consegue entrar, tal, e para não criar uma cultura de, ah, não, o ao vivo de quarta-feira a galera entra, eles esperam aí 5, 10 minutos para começar. Entendi. Então, só mais um minutinho e a gente entra. Perfeito. E, bom, não vou começar a te apresentar. Ah, ó, 19h03. Vamos Vamos lá? começar o papo formalmente, Opa, então, oficialmente? vamos lá. Se por acaso tem alguém que entrou aqui e não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo clínico, sou sensei de Aikido, trabalho com a turma infantil aqui de Araraquara e sou instrutor de mindfulness, né? Então, o nosso papo aqui às quartas-feiras circula bastante, mesmo que a gente foge um pouco dos temas em vários papos, mas sempre dialoga, de certa forma, com o próprio mindfulness, né? E hoje, convidado para o papo, está o Leandro Espinosa, grande amigo meu, de tatames, sensei de Aikido, mas se apresente, por favor, fique à vontade. Opa, é um prazer estar aqui. Dima Sensei, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Bom, meu nome é Leandro Espinosa, então, como o Dimas estava falando anteriormente, sou sensei de Aikido, já há algum tempo pratico Aikido, aí já vão quase 20 anos de prática, e também sou químico, né? E isso é relevante para a nossa história aqui de hoje, por isso que eu falo isso também, para ilustrar. E, assim, essa prática do mindfulness, eu tive o prazer também de participar de uma vivência onde o Dimas me apresentou esse universo todo da meditação mindfulness, né? E isso, de certa forma, está na prática que eu estou me dedicando, que é no Martial Verbal Arts. De certa forma, isso entrou ali no que a gente tem como indicação e como estratégia mental para ser utilizada em enfrentamentos de conflitos verbais. Que legal, que legal. Por onde você acha melhor começar? Explicar o que é a história
Vamos começar pelo início? Melhor, melhor, faz mais sentido. Então tá bom, eu vou começar pela minha história. Eu gosto sempre de Aham, falar sobre opiniões pessoais, né, e sobre a minha história dentro desse universo todo, para depois a gente falar o que é, né, o que é a aham, técnica, o que é a estratégia. E então, para falar rapidamente sobre o assunto, né, como eu disse, eu pratico Aikido há bastante tempo, né, e também sou químico, né, sou químico formado em Araraquara, aí onde reside Dima Sensei, e, e eu trabalho com tratamento de água, né, sou responsável pelo município de Sertãozinho, né, e diversos projetos sempre são feitos ali, e esses projetos dependem de uma série de aprovações, né? A gente solicita bastante recurso externo e uma vez a gente, em 2018, teve um pedido de um projeto, né, negado pelo Estado. Né? Infelizmente foi negado e a gente tinha ciência de que era uma coisa muito importante e fazia realmente sentido o que a gente estava pedindo, né? E a gente não tinha certeza que quem avaliou isso tinha ciência do que era o contexto, né, do nosso projeto. E então fui eu para São Paulo, na CETESB, para tentar defender a minha posição quanto à necessidade da aprovação disso e de envio de verba lá para a gente fazer isso, né? É, não consegui, né? O pessoal, eu fui já sem esperanças de conseguir realmente, porque já havia uma predisposição em dizer não, mas de qualquer forma fui, né? E no retorno, né? Aquela coisa dentro do cometão, voltando para Ribeirão Preto, fiquei refletindo sobre como que o Aikido poderia me auxiliar em enfrentamentos desse tipo, né? Porque no tatame a gente consegue visualizar muita coisa, né? Se a pessoa uhum, vier me agredir com soco, se ela vier cortando minha cabeça, o que eu faço? Isso é fácil para nós dentro do tatame. Agora, fora aham, dele, quando a gente leva um soco no estômago, né, na mesma analogia, é bastante aham, complicado da gente se defender e de ter os recursos na manga, né, para a gente poder usar. E então eu vim refletindo sobre isso e vasculhando, né, a internet do celular e descobri um tal de Aikido verbal. Fiquei, né, meio que o que é isso, né? Como é que funciona, tal? Vamos entender isso aqui. Aí mandei um e-mail despretensioso, né, para a pessoa que estava no site aham, e falei que me interessava por isso, tal, queria saber mais informações, né? E aham, a pessoa era Elisa Sterne, que é a facilitadora do Aikido verbal para a língua portuguesa. Eu aham, conhecia, não sabia nem do que se tratava. No dia seguinte, ela me respondeu, já se dispondo a fazer um encontro virtual. E disso a gente, desde outubro de 2018, começou aí uma série de treinos, primeiramente com o Aikido verbal, e depois agora evoluímos para o que é o Martial Verbal Arts. Né? é, Por que essa evolução? Deixa eu aproveitar então aí já a deixa, né? Porque a é, gente transitou, né? A Elisa ela se dedicou de 2016 até meados de 2019 ao ensino de Aikido verbal, a facilitar o Aikido verbal e também a treiná-lo, né? Principalmente com jovens e crianças. Esse é o público-alvo da Elisa, né? Acho que aí até tem uma identificação muito grande com o seu trabalho, Dimas, com as crianças é, do Aikido, né? aham, E aí a Elisa percebeu uma necessidade que talvez para o Aikido verbal ficasse um pouco comprometida, que é aquela agressão que já provoca uma violência, um bullying, uma hum, ameaça que às vezes se torna real, se torna agressão física. Para nós hum, adultos, isso é muito menos comum, ou para a sociedade que a gente convive, acaba sendo sim, menos comum, né? Mas para as crianças em idade escolar, isso é uma realidade diária. E que, às vezes, usando o repertório proposto pelo Aikido verbal, a criança não conseguia imediatamente afastar aquele problema ou aquele ataque, aquela agressão que ela estava sofrendo.
ela precisava complementar isso ou entender de uma outra forma, que precisaria de uma certa maturidade, que a criança naquele momento não vai ter, ou que ainda não foi criada, né? Uhum. Então, devido a esse fato, devido a essa percepção, a Elisa incorporou ao treinamento, que é bastante completo, já que é bastante, que busca uma reorientação através do diálogo, de forma muito harmônica, né? Só para te interromper rapidamente, para quem está assistindo depois, você vai detalhar um pouco, né, como é que é a técnica, como é que funciona, vai dar exemplos, né? Então, só para quem está assistindo saber que vai chegar lá também. Assim. Muito bem colocado, Dimas. Vou falar assim, tá, gente? É só para aproveitar o gancho, né, e explicar Uhum. que agora a técnica, então, se chama Marshall Verbal Arts, que é facilitada pela Elise Stern, e que é dela que a gente vai falar aqui, né? Então, É. essa técnica aí, ela teve essa transição devido a essa demanda, né? Nessa demanda, a gente incorporou alguns outros conceitos que para nós sempre fizeram muito sentido. Alguns, a base toda, vamos falar assim, veio do Aikido, veio da arte marcial Aikido, tanto a Uhum. física quanto a parte filosófica envolvida no Aikido. O Aikido verbal também, muitos recursos vieram do Aikido verbal, que Aikido verbal é uma marca registrada e o criador do Aikido verbal, com quem tive a oportunidade aí de me graduar, né, é Luke Archer, tá? E todos aí têm a possibilidade de visitar depois a página aí dele e saber mais sobre o assunto. Uma pessoa muito legal para bater um papo sobre isso e conversar sobre essas estratégias mentais aí. É uma pessoa muito Uhum. boa. O Aikido verbal se especializou nisso, né? E tem todo um repertório técnico para isso, tá? E aí a Elisa, né, que é a minha sensei, vamos falar assim, né, a minha professora, Uhum. que me acompanha hoje aí, então, abrindo esse caminho para o Marshall Verbal Arts, né? Dentro disso, a gente incorporou aí a comunicação não violenta, alguns conceitos da programação neurolinguística, algumas coisas que são movimentos específicos dentro do Aikido, existem outras artes marciais também, que são atemis, né, que são Uhum. alguns posicionamentos de atemis. Então são Então, coisas para que quem não conhece, a TMI é uma pancada, né? Uma TMI no Aikido é um soco, um chute, uma cotovelada, golpe de agressão, né? Uma pancada. exatamente. Então a gente buscou incorporar algumas outras coisas que ajudassem essas crianças, esses jovens, a ter um maior repertório, né, de estratégias disponíveis para esses enfrentamentos diários deles. Eu acho que depois, nos nossos exemplos, isso vai ficar mais claro, tá? Mas só para Uhum. aproveitar aí a deixa que você deu para nós, né? Uhum. E aí, assim, o que a gente faz sempre, né? Uhum. O pessoal pergunta sobre as técnicas e tudo mais, rola muita curiosidade. Ah, mas o que é isso? Como é que funciona? Então, Uma coisa que a gente sempre faz é assim, um diagnóstico, né? Não querendo ser psicólogo, longe disso, mas a gente sempre busca um diagnóstico do que são é, o que atinge mais as pessoas, né? Aí, se pudesse colocar aquela nossa apresentaçãozinha lá, eu acho que é o momento certo agora. legal. Já vai entrar. Cá, perfeito. Aproveitar para tomar um golinho de água aqui. Opa, olha lá, pode até passar essa página, por favor. Aí estão o Luke Archer, fundador do Aikido Verbal, Elise Stern, tá? Então, dois cidadãos do mundo, tá? Cidadãos do mundo, o Luke de origem irlandesa, mora na França já há bastante tempo. Elise Stern, pais franceses e ingleses, viveu a infância na Bolívia e no Brasil, e depois foi para Lisboa, Lisboeta, há 20 anos. Esse é a, essa aí é a nossa origem. Então, aqui fala um pouquinho sobre o MVA, ou Martial Verbal Arts, né? Então, como eu Uhum. disse,
estratégia mental, né? E que tem essas referências. Uma delas aqui que eu não citei, que é bem bacana também, é essa estratégia 180 graus. Eu não Ah, conheço, eu não sei o que que é isso. bacana. Essa autora, Emmanuelle Piquet, ela tem inclusive uma daquelas conferências TEDx, É, que ela explica um pouquinho dessa ideia do que seria a estratégia 180 graus, que na verdade consiste em, ao invés de você evitar e ir contra uma agressão, você acaba potencializando e redirecionando ela para uma coisa, para um ponto de criação, vamos falar assim, né? É uma técnica aham, bastante legal e eu vou ilustrá-la aqui no nosso papo. Quando a gente chegar nos exemplos aqui, a gente vai ilustrar o que é isso. Pode legal. passar para o próximo, por favor? Aí estão os gatilhos. Então vamos lá. O que são gatilhos, né? Pode deixar aí, por favor? Ótimo. Os gatilhos. Quando alguém fala alguma coisa que você não fez, Dimas, põe a culpa em Hum. você. Como é que você fica? Primeira coisa, talvez, dependendo do que for, né? Indignado, um pouco irritado, né? E, e quando alguém critica seu trabalho, Dimas? Percebi que Frustrado, reflexivo, talvez pensar onde é que eu errei, ou talvez em alguns momentos, após logo na crítica, mentalmente você já tem uma tendência de rebater ou se justificar também, né? Outra possibilidade imediata, assim. Percebi que esse gatilho funciona mais do que o primeiro, ou não? Parece que sim, acho que sim. É isso, tá? Então, basicamente, é mais ou menos por aí o caminho que a gente toma para realizar um diagnóstico, né? Sobre o que funciona para a pessoa como um gatilho, ou seja, o que cada um entende como agressão verbal, Hum. né? Então, qual a percepção de cada um? Eu falei aqui 2 pontos, mas poderia ser, por exemplo, um julgamento negativo sobre o que você acredita, poderia Hum. ser alguém tentando te humilhar, né? Poderia ser falar sobre coisas que você fez em um passado distante que preferia esquecer. Seria coisas que realmente fazem sentido para você e que atingem em alguns pontos que não te são agradáveis, né? E Aham. isso vai soar como agressão, né? Então esses são os gatilhos emocionais que a gente diz, né, que vão disparar na gente a reação de entender aquilo como uma agressão, tá? Aham. Então esse seria o primeiro ponto, né? Entender mesmo o que me faz reagir dessa forma quando alguém critica o meu trabalho. Será que Aham. eu estou concordando com o que a pessoa diz ou será que falta um pouquinho mais de entendimento sobre o que eu estou fazendo ou mais confiança em mim mesmo? Será que está faltando alguma coisa? Será que não está faltando nada? Será que é porque essa pessoa que está falando é uma pessoa que eu acredito nela? Ou será que eu não dou nem atenção a isso? Né? Por que será? Por que que isso É. provoca um gatilho emocional? Essa é a primeira questão a ser feita, tá? Então, Aham. isso é o que é o canal aí de entrada, né, ao MVA, tá? E depois disso, então, pode ir para o próximo. A gente até já começou a falar, né? A gente Hum. tem um olhar para dentro de nós mesmos aí, para entender isso, né? Por que que isso está me causando esse sentimento, né? Essa angústia, essa raiva, esse receio, esse medo, né? Essa falta de entendimento, né? Por quê? Por que que isso está acontecendo? E aí a gente precisa procurar essa resposta na consciência, né? A gente tem que É. tomar consciência do que a gente faz, de quem a gente é, de qual o caminho que a gente quer tomar, das nossas reais crenças e porque a gente acredita nisso, né? Então Aham. esse é o caminho ali, né? Então a gente costuma falar muito que a nossa percepção do mundo depende muito do que a gente tem consciência disso, né? Aham.
Então, se a gente percebe o mundo de forma mais consciente, né, de forma assertiva, dificilmente a gente vai entrar em conflito, né? Então, Uhum. quando a gente está consciente da situação, vamos dizer assim, a gente não tem conflito. A gente não tem Sim. como estar em conflito, é consciente, né? Então, a gente busca essa consciência e a gente vai chamar isso de centragem, tá? É, centragem não em termos de concentração, tem uma grande diferença aí, tá? Então, É. para ser bem resumido nesse ponto, concentração tem a ver com mente, né? Tem a ver com a nossa mente, tem a ver com os nossos pensamentos. Quando a gente fala em centragem, em consciência, a gente está deixando a mente, a gente está deixando essa parte de lado, a gente está partindo para algo mais profundo, para algo que vai além da mente, Uhum. a nossa consciência realmente. E aí a gente vai trabalhar com a questão da autoconfiança e tudo mais. E aí que eu comento que é um grande recurso, um valiosíssimo recurso para esse momento, o mindfulness. Você Eu ia poderia. comentar, né? Com certeza. Até porque esses gatilhos que você falou, né, sobre isso tem a ver com o que a gente fala dos esquemas mentais, né? Qual é o esquema de cada um, né? Onde que está a fragilidade de cada um e cada um ter consciência de que, ele tocou no meu ponto, que é o meu gatilho, ele tocou no meu ponto de fragilidade. Então, necessariamente, o problema não está no que a pessoa me disse, mas em como eu me relaciono com o que eu ouvi. Sim, com certeza. É, e tudo é relação, né? E quando a gente fala em Aikido, eu costumo dizer que Aikido se fundamenta na troca do Ki, né? É Uhum, uma aproximação de dois Kis, sendo de forma verbal ou física. Física agora está meio complicado, né? Mas uhum, vamos para a parte verbal. A parte verbal também seria uma aproximação de Ki, né? Uma aproximação entre os centros de energia, entre o uhum, que a gente acredita como sendo a nossa energia vital, né? Seria aproximar as duas energias vitais. E essa aproximação a gente pode percebê-la melhor quando a gente faz isso que vai mostrar aqui nesse próximo slide, ó. uhum. Então, essa figura aqui, eu até coloquei isso aqui no meu Face há pouco tempo atrás, que para É, mim é uma representação excelente do que é a escuta atenta, ou o ouvinte ativo, se, uhum, é, se a gente pode chamar também, né? Que não é fácil, né? uhum, Quando a gente está falando, nesse momento mesmo, estou falando aqui sobre ouvinte ativo, escuta atenta, tem gente que deve estar viajando no WhatsApp, vendo outras coisas, pensando em o que vai vir depois dessa conversa, ou em que horas que uhum. vai ser o exemplo que eu falei lá no início, se é que ainda lembra que a gente falou disso, né? A escuta atenta é muito importante e ela exige um certo trabalho, né, da nossa consciência para que realmente a gente preste atenção no que está sendo dito pela outra pessoa, né? Que a gente pare, dê uma silenciada na nossa voz interior, dando espaço para a voz da outra pessoa realmente ouvi-la, realmente buscar a compreensão do que ela está falando, né? E com E curiosidade, né, sobre o que a pessoa está dizendo, sem julgamentos, né, simplesmente ouvindo. perfeitamente colocado, Dimas. Essa escuta a gente costuma dizer que ela precisa ser neutra. Hum. Neutralidade no sentido de não colocar exatamente as suas emoções, as suas percepções por cima disso, ou interferindo nisso. Deixar que Uhum. realmente seja só o que está sendo exposto, né? Então seria essa neutralidade que eu acho que tem a ver aí com o que você acabou de comentar, né? E isso aí a gente entra num ponto muito importante. Quando a gente escuta a outra pessoa, quando a gente busca entender a outra pessoa, a gente diz que a gente cria empatia, né? A Uhum. gente cria a famosa palavra empatia, mas eu acho que muitas pessoas usam de forma meio equivocada essa palavra e confundem um pouco com simpatia. É Uhum. fácil você ter empatia por quem você concorda, né?
É fácil Sim. você ter empatia por quem gosta de Aikido, para mim é ótimo. Agora, para quem critica, eu já fico, né? É difícil, é difícil. Mas aí que a gente tem que olhar o seguinte, que tem muito a ver com escuta ativa também. Empatia não é aceitação do que o outro está dizendo, Aham. né? Empatia é simplesmente essa escuta, né? Empatia, você não compromete as suas crenças, você não aceita as crenças do outro, você simplesmente abre para perceber que o entendimento da outra pessoa sobre o que você acredita ou sobre o que você tem como verdade, para ela é diferente. Então é Sim. essa abertura. A empatia é criada a partir do momento que você compreende isso. Né? Então Uhum. eu vejo muito que esse exercício empático, vamos chamar assim, né? É um desafio, é bem desafiante. Sim. E que é a chave para a gente buscar uma estratégia que realmente seja efetiva contra agressões verbais, contra conflitos verbais. Porque alguém que vai estar agredindo a gente verbalmente, dificilmente a gente vai conseguir ser empático com essa pessoa. A gente não vai conseguir imediatamente concordar com ela. É porque provavelmente essa pessoa que está sendo agressiva com a gente já acionou alguns gatilhos nossos, né? De autoproteção, de defesa, de reatividade. Exatamente, Dimas. E aí que entra a série que a gente precisa ter na cabeça, ou melhor, as dicas de ouro, vamos chamar assim, né? É, De como que a gente tem que agir nessa situação. Né? A pessoa veio lá com 2 tijolos na mão para jogar na gente, né? Vamos partir da analogia física, mas né, vem é, naquela energia negativa e vem descarregar isso em nós. Talvez seja algo mal resolvido dela mesmo, brigou na casa dela, vem descontar isso no trabalho. Quantas vezes a gente não ouve falar isso, né? sim. Mas essas agressões vêm das mais diversas formas, né? E então, quando nós recebemos isso, primeira coisa, se a gente tem nosso centro bem fundamentado, a gente não deve receber isso, a gente deve se colocar ao lado disso. Hum. Esse distanciamento, se colocando como observador da agressão e não como algo que realmente está na nossa linha, a gente saiu da linha, Uhum. esse distanciamento já cria uma nova percepção sobre agressão. Não é algo comigo. Isso não é para mim. Isso não vai me atingir. Eu desvio disso. Eu saio da linha de ataque. Essa é a nossa primeira defesa. Sair da linha de ataque é, ao invés de responder, mas o que eu tenho a ver com isso? É falar, me explica melhor então o que você está dizendo. Vamos entender isso juntos. Propor algo e não se colocar como a causa do problema, que seria se É colocar na linha de ataque. interessante porque essa atitude, ela dialoga, primeiro, o entendimento que se a pessoa está com raiva de você, existe alguma necessidade da pessoa que não está sendo atendida. Seja com você, seja em casa, seja no trabalho, em algum lugar, mas nela existe alguma necessidade que não está sendo atendida. E quando você pede para ela explicar melhor, é o momento que ela tem, inclusive, de começar a caminhar na questão de ser atendida a necessidade dela. Exatamente, Dimas. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente acabou de pontuar. A escuta atenta do que a pessoa está ouvindo, né? A pessoa agrediu você, mas ela disse uma frase inteira, ela não falou uma só palavra. Então você vai ouvir a frase inteira que essa pessoa disse, buscando compreender realmente, e aí vai devolver, olha, eu não entendi esse ponto da sua frase. Quando você falou sobre o que é o problema, você pode repetir para mim? Você pode ser mais específico quanto a isso? Ou seja, você foi até ela, você buscou, você acessou o problema que ela está te relatando, buscando compreender. E aí que a gente chama de essa escuta atenta criar empatia, né? É, E esse movimento especificamente é o que a gente pode chamar, em analogia ao Aikido, de irimi.
O irimi é o momento do ataque ocorreu, eu saí da linha de frente e me coloquei ao lado de quem está me atacando. E ao lado de quem está me atacando, olhando para o mesmo lugar que ele olha, olhando com o mesmo ângulo de visão de quem me ataca. Ou seja, vendo que ele enxergou para atacar. Né? Depois dessa primeira demanda, aí sim eu consigo um diálogo, aí sim eu consigo propor alguma coisa. E é essa a grande sacada de quem busca uma alternativa aí, ou uma estratégia para enfrentamento de conflitos verbais. É ficar bom em diálogo, né? Porque eu costumo brincar que se hoje em dia existissem samurais, talvez eles seriam excelentes diplomatas e se dedicariam às artes verbais, porque são os enfrentamentos mais comuns da nossa vida hoje. Né? Dificilmente a gente vai ter que combater alguém com espada, né? Espero eu. Eu também. Mas é todo dia que a gente recebe uma agressão verbal daqui, outra dali. Sai de casa, já no trânsito, hora que chega no trabalho, e até agressões indiretas. O silêncio também, às vezes, atua como uma agressão verbal. Sim, um suspiro, às vezes, é uma agressão verbal. Exatamente. Essa percepção se amplia, né? Então a gente começa a ter uma consciência mais ampla dessas questões. E é interessante porque quando a gente começa a perceber isso, como tudo que já foi relatado, isso experimentalmente até, né? A partir do momento que a gente percebe, a gente altera. E aí, essa percepção para nós do que é o gatilho e por que eu reajo assim, já reduz a nossa emoção perante aquela agressão, dá para nós uma consciência melhor, um tempo mais dilatado para poder atuar sobre aquela agressão. Né? Então, isso a gente costuma dizer que são dicas de ouro, que servem para todas as situações. Que você ganha um tempo para sua própria reatividade, né? Para sua própria reação emocional. Então, às vezes são esses segundinhos que você ganhou antes de uma resposta atravessada é o que te ajuda a centrar, né, e ser mais assertivo. Né? Exatamente. Assertividade é uma palavra muito boa para se usar aqui, porque tudo isso tem que ser muito sincero, muito honesto, para que não fique um jogo de palavras tentando enrolar alguém. Não é esse o objetivo aqui. Ninguém que treina Martial Verbal Arts está buscando enrolar a outra pessoa. Está buscando um entendimento sincero, está buscando honestidade e que com isso consiga propor algo que também é honesto. Ela realmente tem que se dispor a fazer aquilo. Então, essa troca tem que ser dessa forma, né? Tem que existir realmente honestidade, tem que existir sinceridade nisso. Né? Isso é muito importante. Isso tudo, assim, a gente fala aqui de escuta atenta e tal, tá, mas como é que treina isso? Como é que a gente treina escuta atenta? Tem um jeito, a gente consegue treinar isso sim. Né? Não precisa ser monge, não precisa ter uma conchinha igual essa aí, tá? Mas a gente consegue treinar a escuta atenta. No nosso dia a dia, às vezes é meio complicado, então a gente tem alguns exercícios. Tá? Eu vou fazer um aqui. Se me permite, eu vou fazer um rapidinho aqui. Pode ser, Dimas? Claro, por favor. Dentro das nossas práticas, assim como no Aikido, a gente chama isso de alongamento. E o alongamento aqui é o alongamento triangular. Tá? Triângulo, apesar de ter 3 vértices aí, se a gente for seguir pelos vértices, a gente vai encontrar 4 pontos, vamos dizer assim, né? Que a gente vai retornar ao primeiro, tá? Então, são 4 pontos, rapidinho. Dimas, eu vou fazer com você aqui, vou te alongar, tá? Então, vamos lá. Eu vou propor uma palavra e você vai dizer para mim qual o significado dela para você. A palavra será tempo. O que é tempo para você, Dimas? No momento, raridade.
idade, tempo não volta, tempo subjetivo, subjetividade do tempo, e também linha histórica, né, da vida, da nossa vida, da vida das pessoas. Continua? Continuo falando? Não, se você tiver mais alguma coisa para falar que seja relevante, com É, certeza, pode continuar. tá. Só vamos cuidar só para não me estender muito por causa do tempo. Perfeito, perfeito. Vou te dar mais 10 segundos para isso. Tá. Tempo, tempo 25 minutos, tempo que falta para a gente ter de conversa. Dimas, disso tudo que você falou, É, qual a ideia central para você? Como que você resumiria? subjetividade e do momento. O tempo é quase flexível, né? A partir da nossa interpretação em cada momento. E qual é o oposto de tempo para você? Não tempo, o oposto de tempo seria um não tempo, seria atemporalidade. O inconsciente, por exemplo, é atemporal, o que aconteceu com 3 meses de idade, pode estar tão latente, segundo a psicanálise, como se fosse ontem. Não tempo, esgotamento. Se deixar, eu eu vou fazendo um link atrás do outro, filosofando. E, em resumo, o que seria o não O tempo? não tempo, incomensurável, talvez. Dimas, qual é o oposto de incomensurável? O que a gente consegue quantificar. Mais alguma coisa? Acho que é por aí. Dimas, e qual a relação que você vê entre o que você consegue quantificar e tempo? Aí me veio, não sei se estou viajando muito, mas me veio, não estou fazendo muito filtro, estou deixando. A relação eu vejo entre espaço, que é o que a gente tem, espaço, distância e tempo, talvez, né? O que a gente consegue quantificar é uma relação de espaço, talvez, a gente quantifica a nossa distância, a nossa relação, nossa conexão dentro de um tempo, dentro de um limite, dentro de algo que consegue entrar numa cronologia ou existir uma história, né, ligada ao tempo. Então, talvez a relação seja uma, um arco de desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Dimas, aqui não tem certo ou errado, tá? A ideia Uhum. é alongar, a ideia é devanear mesmo, a ideia é ir longe. Quanto mais longe você for, mais você alonga. E aí a gente treina a Uhum. escuta atenta, perguntando assim: você se sentiu escutado? Me senti. Me senti muito escutado. E o que você Sem achou mais. julgar, sem ser julgado. Que bom. E do que você falou, ou nos pontos que você chegou, o que você achou mais interessante? Eu acho essa reflexão do tempo para mim, assim, nesse momento, uma reflexão entre tempo e história, trajetória, tempo e trajetória de vida. E aonde você sentiu mais dificuldade em responder?
Agora. Excelente, excelente. E esse exercício é feito de diversas formas. Além do triangular, nós temos mais uma série de alongamentos. E eles servem para isso, servem para a gente preparar a nossa mente, para, na verdade, preparar a nossa consciência, preparar isso tudo que a gente precisa trabalhar para que crie a abertura necessária para a gente utilizar realmente essas estratégias mentais aí no enfrentamento Uhum. dos conflitos verbais. Tá? Muito Vamos... legal, muito legal. Gostou? Que bom! Eu gostei, gostei muito. Legal, legal. Vamos pôr de novo a apresentaçãozinha lá, rapidinho, Dima, só para eu mostrar uns exemplos? A Lala está administrando lá. Opa, pode passar lá, faz favor. Então, aqui estão os objetivos, tá? Então, por que o Marshall Verbal Arts trabalha nessa parte, né? Porque é objetivo do Marshall Verbal Arts que você saiba restaurar imediatamente sua segurança, assim como colocar limites, né, ao expressar um pedido de forma assertiva, e a gente falou assertiva sobre isso. Reequilibrar internamente, né, essa busca aí da centragem, né? Então aí a gente fala sobre o mindfulness e os benefícios todos que a gente pode alcançar com isso, né? E que, na verdade, quando a gente está sendo enfrentado verbalmente, a gente tem que usar um misto de tudo isso, né? É um pouquinho Uhum. de cada coisa. Não existe Sim. um só, existe um misto sempre, né? Então, essa harmonização e aprender como harmonizar tudo isso faz parte. Assim como crescer com o conflito e não Uhum. no conflito, tá? É por isso que eu coloquei ele com letras maiúsculas ali, né? Então, Faz a par... sentido. exatamente, né? Então, é esse o sentido da coisa, tá? Se a gente encarar os momentos que a gente precisa usar estratégia mental para enfrentamentos verbais como uma oportunidade de crescimento, a gente só tem a ganhar. Né? E Uhum. aí a gente começa também a mudar nossa percepção e nossa consciência sobre os conflitos verbais. Passa Uhum. uma nova impressão para a nossa mente, né? Para a nossa consciência do que é uma agressão. Ela passa a ser uma oportunidade de treinar. Por que não? Sim, achei interessante que você falou sobre esse momento do alongamento, né? E eu estou pensando no que a gente chama de flexibilização mental, né, na psicologia, que é começar a se abrir um pouco mais, assim, para mudanças, então é flexibilizar mesmo a mente, né? E eu acho que quando você começa a se colocar, pelo que eu estou te entendendo, se colocar como crescer com o conflito e com o seu interlocutor, é um exercício também de flexibilização mental. Com certeza, nossa, muito bom. Eu não sabia disso, tá, Dimas? Não combinamos antes isso. São os canais de encontro, né, que eu acho que Uhum. permeiam essas técnicas todas e essas discussões, tá? Vamos para o próximo aqui, para eu não me deter muito nesses detalhes. Aqui estão algumas analogias entre o que o Aikido tem de ataques, né, e o que a gente, dentro dessa estratégia mental, consegue fazer aí analogia entre o movimento e a agressão verbal, né? Uhum. Por exemplo, uma crítica, né? Pode ser aquele primeiro desenho ali em cima, né? Onde o atacante agarra o braço da outra pessoa, impossibilitando o movimento do braço, né? Ou, por Uhum. exemplo, o ataque à identidade de uma pessoa, né? Agredir a pessoa, falar que ela é insuportável, falar que não aguenta, e isso tudo condiz muito com um ataque, um soco na cara, né? Um ataque à Uhum. identidade, ou até mesmo autoritarismo tem muito a ver em uma situação que nós treinamos também, que é uma pessoa agachada receber um ataque de alguém em pé. Uhum. Então, isso reflete muito agressões em níveis autoritários. Você tem que mudar, você não fez isso direito, você não sabe fazer. E esse tipo de agressão, ela condiz muito com essa situação física, né? E essas analogias ajudam a gente
a entender um pouco mais como associar os movimentos ou as propostas aí mentais para a gente sair da situação, né? Então, por isso que tem esse desenho aí. Não, eu ia falar, o quanto eu acho interessante assim, essa analogia realmente para a crítica, por exemplo, esse agarrão no braço. Mas aí o autoritarismo já é ajoelhado, ou a Ó, acusação já é segurar no peito. Então, né, no kimono aqui, então é ter essa ofensa e bullying, já é um shomenuchi, já é uma pancada, exato. rumores, né, um ataque pelas costas, né, um agarramento pelas costas. Então, eu acho que faz muito sentido realmente essas analogias. Sim, eu também acho. Eu concordo com isso, viu, Dimas? Muitas delas podem parecer para alguma pessoa. Ah, mas para mim, ataque à identidade é como um chute. Tudo bem, não tem problema algum. Desde que É. você crie a sua própria analogia, você vai também criar uma nova estratégia para sair dela, né? Aham, Então, a proposta aqui é a criação de analogias, tá? Sem aham, julgamentos, se essa é a mais adequada ou não, né? Porque isso aham. depende também da sua percepção, mas a ideia é que crie-se analogias físicas e verbais. Tá? Vamos para a próxima aí, então. Então, aqui estão as aplicações, os exemplos que eu queria chegar. Então, vamos lá. Eu até anotei aqui para a gente ser mais assertivo, né? Não ficar É. devaneando muito. Um exemplo rapidinho aqui, por exemplo, de um atemi verbal, né? Então, imagina aí uma situação pouco comum nos dias de hoje, mas muito corriqueira antes de tudo isso acontecer, né, sobre a pandemia. Vamos É. lá numa loja de departamentos. Entra uma pessoa, por exemplo, com o celular na mão e se dirige imediatamente para aquela pequena ilha que tem no meio da loja que vende celular, né? Só tem um É. vendedor lá, geralmente, ocupadíssimo para atender todo mundo, e essa pessoa vem e fala: vem reclamar, esse celular que você me vendeu aqui é uma porcaria. Isso aqui, onde é que se viu vender isso para mim? Uma reação lógica de alguém que não utilizaria estratégia mental alguma seria ignorar a pessoa, seria colocar outra pessoa, você tem que fazer uma reclamação, vai rolar a pessoa. Não, vamos ser assertivos, vamos lá, vamos com objetividade, usando um ATMI verbal. Primeira reação seria: bom dia, senhor. Esse bom Hum. dia já funciona como um ATMI. Esse bom dia pum, é um soco no rosto com luva de pelica, né? É. Então você desarmou, ou melhor, você abrandou o nível de agressividade dessa pessoa, e aí você pode até já propor alguma coisa. Me explica melhor o que aconteceu, por que o senhor fala que esse celular é uma porcaria. Repetir a frase da pessoa ajuda muito. Ela percebe que ela Hum. foi ouvida. Você não estava prestando atenção em outra coisa, você está prestando atenção nela. Então isso ajudou. E aí ela vai falar para você: esse celular não pega o sinal na minha casa? O sinal na sua casa. Vamos ver com o nosso técnico o local que o senhor mora e como que a gente poderia resolver isso? Você propõe, já parte para diálogo, terminou a agressividade, desarmou. E essa Hum. proposta. Chegou no diálogo, a gente já não tem conflito. Né? Então, isso seria um Aham. exemplo, tá? Para ser bem rápido, bem curto aqui, né? É, Aham. outro exemplo, aí seria o Mas eu exemplo. achei muito interessante também porque teve a esquiva inicial, né? De não acolher a agressão da pessoa, né? Pois O é, a tom de culpa é do voz, vendedor. é, Muito bem colocado, Dimas, é isso mesmo. Porque a culpa não é do vendedor. Ele, na verdade, está como um canal ali, ele está como um veículo de comunicação entre a empresa que fabricou e o comprador. Né? Se é, existe alguma culpa na história toda, não vai ser dele. Então ele não tem nada que assumir a culpa, ele não tem nada que se colocar na linha de ataque. Ele tem que sair dessa aham, linha de ataque. Né? Então sim, essas estratégias podem ser muito bem utilizadas pelo pessoal de vendas aí, né, que trabalha com isso no dia a dia. Eu acho que aham, o pessoal gosta bastante dessa estratégia do ATMI. Uma outra, uma outra coisa rapidamente aqui, só para ilustrar também, é o 180, Dimas. Bom, o 180 rapidinho, eu vi ali que o tempo está acabando.
Então, para ilustrar o 180 aqui, é o seguinte, ele se baseia na seguinte estratégia. Esquiva, sem se opor ao movimento, você potencializa, você incrementa no ataque mais movimento, mais ataque. Você coloca uma potencialização disso no agressor. Né? Então vamos lá para um exemplo rapidinho aqui. Nossa, como você é gordo. Isso aí sucessivamente. Imagina na escola, uma criança ouvindo isso todo dia, todo recreio. Vem alguém e fala para ela, nossa, como você é gordo, ô gordinho, ô gordinho, ô gordinho. Né? 180 nessa pessoa. Pode simplesmente virar e falar, nossa, você realmente se sente atraído pela minha aparência física. Que você acha de ó, tem uma gordurinha aqui do lado aqui, ó. Você quer sentir essa gordurinha aqui, ó? Tô vendo que você gosta muito de pessoas gordas, é isso mesmo? Né? Eu acho que você tem uma quedinha aqui, hein, sobre gordos, né? Então você potencializa tanto a história que a pessoa vai, opa, não funcionou, ela não foi agredida com isso, ela não se sentiu atingida. Como assim? Ela está tirando sarro do que eu estou falando? Ao mesmo tempo, desculpa, ao mesmo tempo que está potencializando, pelo que eu estou entendendo, a pessoa não está se denegrindo. Exatamente. Está potencializando o que o outro falou, mas se respeitando ao mesmo tempo. Vamos dar um outro exemplo, então, que talvez isso fique mais bem relatado. Uma criança que se nega a estudar em casa, não quer ver videoaula mais, cansou do Zoom, não quer mais saber disso e fala que simplesmente não vai mais fazer nada disso. E os pais podem ter aquela atitude de sempre, mas você precisa, e briga, e fala, e grita, não leva a nada. Ou melhor, leva mais revolta, né? Leva a atitude de revolta. E aí, os pais podem simplesmente falar, olha, conversamos, eu e sua mãe, e nós concluímos que realmente você tem razão, você já tem idade suficiente para saber o que você quer, e concluímos aqui que a partir de hoje, essa parte de educação realmente você que vai decidir. E também outras coisas aqui em casa, a gente conversou e acha por bem também mudar. Por exemplo, a partir de hoje, a parte da organização aqui do seu quarto e da sua roupa também fica a seu critério. Se você achar por bem utilizar a lavanderia ou não, você escolhe. Tá? Suas refeições também, se você quiser fazer conosco, não tem problema algum, tá? Quanto a morar aqui, ainda, se você se achar que ainda deve, tudo bem, tá? Mas se você quiser se mudar também, não tem nenhum problema. Isso vai causar um pânico na pessoa. Não é essa a ideia, mas a estratégia de potencializar vai evidenciar a importância do que está sendo falado. Né? A importância e a preocupação dos pais em relação ao que realmente é o que está sendo concedido a esse jovem, por exemplo. Né? Então, essa seria uma ilustração aí da técnica 180 graus aí que a gente comentou. Né? Será que dá tempo de a gente fazer uma do Irimi e Aiki verbal ali? Eu acho que sim. Faltam 6 minutos para as 8 da noite. Não dá. Então acho que vai dar até do CNV aqui. Eu escrevi para ser sintético, acho que vai dar. uma que eu gosto muito foi uma situação real vivida pela Elisa. Não sei se a Elisa vai nos ouvir aqui, mas espero relatar com a mesma da mesma forma brilhante com que ela relatou essa experiência aí. Foi dois meninos no que é em Portugal chamado de infantário, que seria aqui o berçário, né? E duas crianças, uma branca e a outra negra. As duas crianças no recreio, e a criança branca fala assim: sai daí, seu neguinho. Reação da outra criança, parte para a briga. Né? Não usa as técnicas de Irimi e Aiki verbal, mas
vai brigar, vai questionar, vai gritar, vai chamar, né, o professor e tudo mais, e vai potencializar aquela agressão, porque o agressor entendeu que aquilo lá é o gatilho dela, certo? Aham. Só que esse menino já treinava com a Elisa. Hum. Esse menino negro treinava com ela. E aí ele já tinha incorporado umas estratégias muito boas. E aí ele respondeu É. assim, né? Olha, a cor da pele das pessoas é importante para você? Aí, menininho já. O quê? Como é que é? Ah, para mim é como chocolate. O que é isso? O que você está falando? Simples. Você é como um chocolate branco. Eu sou como um chocolate ao leite. Mas somos todos da mesma caixa de chocolates. Você gosta de chocolate? Pronto. Brilhante, brilhante. Eu achei isso maravilhoso. E exatamente a ideia. Vamos traduzir aqui então agora. O que foi Aham. feito aí nos movimentos? Ele saiu da linha de ataque, primeira coisa, se colocou ao lado do atacante. A partir do momento que ele percebeu que se tratava de cores. Uhum. Ele não tomou para ele a agressão. Peraí, ele acha cores importantes? Como é isso? Deixa eu entender melhor. Eu ouvi cores, eu ouvi Uhum. negrinho, né? Então, ele se Uhum. aproximou, ele buscou uma aproximação, e aí ele continuou, ele alongou um pouquinho mais, né? E perguntou, e ainda fez um comentário, que para ele era como chocolate. Como assim chocolate? Eu estou falando da sua raça. Como assim? Né? E aí a pessoa perde a estabilidade, não sabe mais do que se trata. Essa perda de estabilidade é o momento de se entrar o Aiki. O Aiki é a proposição, É. o Aiki é a harmonização. Então, para resgatar a pessoa que está ali desestabilizada, ele propôs: olha, somos como chocolates, né? Somos todos iguais, só mudam nossas cores, todos na mesma caixa. Então, isso é o final, é a proposta do Aiki. Eu achei isso espetacular. Eu achei muito legal mesmo. É só comentar, a Lala mutou meu microfone por causa do cachorro latindo lá na rua. Tranquilo, tranquilo. Achei muito legal. Não sei se a gente se tem comentários, perguntas. Não vai dar tempo mesmo da gente fazer prática meditativa hoje e achei que valeu muito a pena aproveitar o tempo para conhecer essa técnica. E tem aqui os contatos do Leandro e direto da Elisa, lá de Portugal. Lala, tem algum comentário, alguma pergunta aí que daria para a gente tentar acolher? Que a gente não acompanha pelo Face, tá, pessoal? Então a gente só vê perguntas e comentários quando o pessoal da Sabiá, ou a Lala, ou aqui o Elcio comentou: o tempo, infelizmente, é curtíssimo para tratar o tema. Concordo, Elcio. O Elcio está toda quarta-feira aqui, o Elcio não dá tempo de apresentar também, mas assim, eu concordo, Elcio. Tempo muito curto, muito curto. Chocolates, mariposas, flores, qualquer espécie tem suas variedades. Exatamente. Excelente, excelente, Elcio. Tudo. Carlos, boa noite, pessoal. Obrigado, Leandro. Obrigado, Ricardo. Valeu muito. Muito obrigado. Cal, muito obrigado. Saudades. Cal também era equidoísta. A Paulinha, quer ver o comentário dela Minha aí? colega de treino. Opa, Ana Paula, colega de treino. Ah, temos treinos de Aikido Verbal, MVA, podem vir conhecer. Falem depois com o Leandro. Isso, muito, muito bom, muito bom. Olha lá, recomendo. Falar nisso, Leandro, vai começar uma turma agora de Aikido Verbal, Sim, de MVA. Né? Especificamente para a língua portuguesa, é a Elisa, né, que conduz nossos Uhum. treinos. E a turma inicia agora, já no começo de julho, teremos aí turmas abertas de MVA. Tá? Quem quiser mais detalhes, gente, pode entrar em contato aí através do meu e-mail. Esse telefone tem WhatsApp,
tá? Ou diretamente com a Elisa, temos contato direto aí com ela, para saber mais informações, como faz para treinar, né? E tudo que é assunto relativo a isso, ela é bastante aberta, eu também, tá? A comentários, se vocês quiserem saber sobre isso. O legal, depois já vou ler o comentário da Luísa, o legal é que, por exemplo, o Aikido físico, a gente não está conseguindo treinar muito, né? Não está conseguindo, por causa da pandemia, já tem 3 meses que não se tem treino. E o legal do Aikido verbal é que consegue treinar, né? É realmente um treino, né? Então, realmente tem uma metodologia. A pessoa começa o treino, o sensei, né? É, faz o alongamento, e coloca situações, né? Coloca situações para cada um ir respondendo, né, Leandro? Então Exatamente. é uma prática mesmo, né? A pessoa vai e treina de fato, a escuta, treina esse alongamento, treina respostas, treina movimentações mentais, né, no diálogo. Exatamente, Dimas. Coincidentemente ou não, né, o Aikido verbal e o MVA, né, mais especificamente aqui comentando sobre o MVA, né, Uhum, veio nesse momento, né, nesse momento onde esses recursos todos aí, principalmente em analogia ao Aikido, né, o Aikido mesmo como arte marcial, estão incorporados aí, tá? E os uhum, treinos têm realmente uma sequência lógica de prática, como nós temos no dojo. A gente costuma falar que a gente vai para um dojo verbal, onde a gente tem a oportunidade de treinar tudo isso, né? Então existem vários movimentos que são treinados, alongamentos. Muitas vezes a gente pega o que a pessoa tem de ataque, né? Todo mundo tem o dele ali, os gatilhos sim. daquela pessoa. A gente usa isso para começar os treinos e para exercitar. Uhum. Muito legal. Uma última curiosidade também, o Aikido verbal tem muda de faixa, como no Aikido, né? Muda de graduação. O MVA muda também? Sim, o MVA também tem diversos níveis de graduação, do iniciante ao praticante mais avançado, né? E com os treinos regulares existem essas evoluções, né? Essas graduações aí do praticante. Uhum. Tá? Pode se tornar aí no futuro um facilitador também de MVA. Que legal. O comentário da Luísa: quando nos colocamos na permissão, receber o que entendemos como bom, como mal, aprendemos a ouvir sem julgamento, entramos na compreensão. Exatamente, a gente só consegue compreender de fato o que uma pessoa está vivenciando ou dizendo a partir do momento que a gente não está julgando a pessoa e está entrando em contato com ela, né? Aí consegue começar a entender o que é aquilo para a pessoa. Né? Perfeitamente, é isso mesmo. O bom de falar para um público tão seleto assim é isso, né? A mensagem vai direto ao ponto. É É, muito né? bom, muito bom. Gente, já são 20 horas e 3 minutos. Então, Leandro, você quer fazer algumas considerações finais? Fazer, de repente, passar alguma data, alguma coisa mais específica que você queira, ou só por enquanto esses contatos, né? Enfim, vamos nos despedir desse encontro. Certo. Bom, só para dar mais detalhes, nossos treinos são online, mesmo antes da pandemia já eram, né? E continuam assim. E temos os treinos a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, tá? E a gente procura colocar em horários onde a maioria das pessoas que estão inscritas ali consigam participar. Os grupos são bem reservados, no máximo de 6 participantes, para possibilitar essa troca, né? Então, vocês viram aqui que rapidamente 1 hora de bate-papo aqui se foi, né? Imagina um Uhum. treino com mais pessoas, como seria, né? Então, esses treinos são geralmente de 1 hora e 20 minutos, tá? Procurando sempre a analogia aí com a grande arte marcial que é o Aikido, né? Que é o que foi o motivador de toda essa dinâmica aí. Uhum. Legal. Galera, quem ficou interessado, quem gosta de comunicação não violenta, mas nunca ouviu falar de Aikido, muito menos em Aikido verbal, muito menos em MVA,
Entre em contato com o Leandro. Eu estou querendo muito me organizar para começar a praticar também. Fiz aquele Legal. workshop, achei muito, muito legal. E é isso. Muito obrigado, Leandro, por vir bater o papo com a gente. Agradeço a compreensão de quem estava esperando uma prática meditativa e não encontrou, mas que tenho certeza que compreendeu que a questão do nosso tempo, né? E a importância de continuar essa conversa. Acho que só da gente ter feito aquele alongamento e tal, né? Foi praticamente uma prática, né? De certa forma, né, mesmo para quem assistiu. Queria agradecer muito ao pessoal da Sabiá, né? Que é a Larissa, Lala e o Artemio, Bart, porque a gente faz esse projeto juntos, né? Os ao vivos de quartas-feiras, somos nós três. E muito obrigado a todos, né? A gente não teve a semana passada e queria agradecer muito a todos que participaram, para quem fez sentido esse encontro. Esse vídeo vai ficar no Face e também a gente vai jogar para o canal do YouTube. Então, para quem fez sentido, quem acha, pô, fulano vai gostar desse assunto aqui, recomenda, manda o link e aí vamos entrando em contato com o Leandro, estou à disposição também. E é isso. Opa. Muito obrigado, Dimas. Muito obrigado a todos que assistiram a esse bate-papo. Espero ter dado novas ideias, novas novidades. Novidades é sempre isso. Tenho certeza. Muito obrigado a todos. Até quarta-feira que vem, galera. Muito obrigado.